Muito bom, Madelon. Quando você fala da agenda social, eu pensei aqui que hoje muitas empresas elas adotam discursos sobre diversidade sem implementar mudanças reais na cultura organizacional. Diante desse cenário, como que as empresas elas podem garantir que a inclusão feminina na liderança seja uma transformação efetiva e não apenas uma estratégia de marketing? Paula, antes de responder efetivamente, eu vou pontuar uma questão que eu acho que as empresas não podem garantir. E elas não podem garantir por um ponto muito simples, né? Você trouxe essa questão de transformação cultural, mas não se faz uma transformação cultural dentro de uma organização sem que essa transformação cultural aconteça na sociedade como um todo. Não adianta uma empresa ter um programa muito efetivo se em casa a postura que, por exemplo, o homem tem com a mulher é completamente diferente e ele se sente completamente poderoso para que tudo isso aconteça. Eu acho que aí o que a gente tem que fazer de equilíbrio nessa situação, pensando inclusive no que você disse, a gente está numa linha de muito marketing, né? E às vezes até de muitos indicadores de percentuais que não representam muito. Não adianta a gente falar e a gente ver as grandes metas, inclusive tentando atender aí as questões de ESG, de diversidade, equidade e inclusão. A gente quer ter 10% de mulheres na liderança. O que isso significa? O que significa essas mulheres estarem na liderança, por exemplo, se o ambiente não é propício? Se quando elas estão falando numa reunião de lideranças, elas são permanentemente interrompidas por um outro homem? Ou ele tenta dizer algo que ela acabou de dizer usando outras palavras, que são coisas tão conhecidas no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala do que a empresa pode fazer, a gente tem que pensar que tem 2 pontos aí. O ponto que é a ambiência, digamos assim, o ambiente, e um ponto que é a mentalidade. Se a gente não conseguir fazer o movimento dessas 2 coisas, a gente não consegue avançar. Então, quando uma organização coloca, por exemplo, e consegue esse indicador, ele tem que saber, tem um ambiente propício para isso? E a gente está conseguindo trabalhar alguma questão ligada à transformação cultural? E aí a gente está falando de realmente de mobilização e sensibilização das lideranças, de orientação do grupo de empregados como um todo, de oportunidades de desenvolvimento dessas mulheres, de espaço para que essas mulheres possam compartilhar o que elas vivenciam e que isso tenha um encaminhamento e que isso possa ser ouvido de alguma maneira, né? Que a gente fala que são os grupos aí, de afinidades, etc., que podem ser trabalhados nas organizações. Além dessas condições mesmo, assim, eu tenho visto frequentemente em empresas nas quais eu faço consultoria, coisas do tipo, a gente alcançou a meta, mas a gente não reteve essas mulheres nos cargos de liderança. Porque elas são expostas a condições e que para elas não vale a pena. E aí ela acaba desistindo, inclusive. A maior parte é de um movimento voluntário dessas mulheres. Então, assim, se a gente não conseguir trabalhar ambiente, dando possibilidades e oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de capacitação, e, por outro lado, trabalhar a mentalidade, não vai. E o que é importante? Que as empresas reconheçam também onde estão os seus limites. As empresas sozinhas não vão transformar o mundo de uma questão que vai muito além do ambiente corporativo. A gente está falando de uma discussão necessária